Olá, olá, boa tarde para vocês. Estou aqui para a gente continuar nossa leitura do livro de Educação Nutricional, escritos pela Denise Giacomo da Motta e pela Maria Cristina Feiber-Buggi, tá? A gente está no capítulo 2, que fala sobre o comportamento alimentar. Já falamos sobre a relação afetiva com o comportamento alimentar, como que o conhecimento, ele tá correlacionado com mudança ou não do comportamento alimentar. E agora a gente vai falar sobre as condições situacionais, como que isso se relaciona com o desenvolvimento do comportamento alimentar e qual que é a relação de tudo isso com a educação alimentar e nutricional infantil, ok? Então, eu vou começar aqui colocando as palavras da autora. Ela começa falando sobre o componente situacional, dizendo assim: não só o conhecimento e a motivação determinam o resultado positivo do comportamento alimentar. Isso é, uma mudança prática mesmo da alimentação. Portanto, não é apenas eu falar que eu ter conhecimento sobre nutrição, de eu ter ido na nutricionista, dela ter me explicado tudo bonitinho, como que funciona, quais são as combinações, quais são as porções, que não é apenas isso que vai me levar a fazer uma mudança do comportamento alimentar, e não só a motivação também, e nem só essas duas coisas combinadas, porque é claro, a gente precisa de uma família motivada, de uma criança motivada e aberta a novos hábitos, né, novos comportamentos. E ao mesmo tempo, a gente precisa que eles tenham essas informações para que eles possam mudar. Mas essas duas coisas apenas não é o que define a mudança de comportamento alimentar. A gente tem uma questão que é a situacional. E o que ela quer dizer com isso? Quando ela fala de situação, ela coloca até aqui, ó, com base em trabalhos de diversos pesquisadores, aí ela vai listando vários nomes: Campino, Alves, Batista, enfim. Podemos considerar que o nível crítico de renda, abaixo da qual as práticas alimentares apresentam altos índices de inadequação, e aí isso seria entre 1 a 1,5 salários mínimos aí per capita na família, também é algo que deve ser levado em conta durante processos de programas educacionais. Porque se as pessoas que estão passando ali pelo programa de educação alimentar e nutricional, elas não têm uma renda que permita que ela tenha aquisição aí do que eu tô orientando, de nada adianta a minha orientação. Então, meu foco não deveria estar ali. E ela fala isso justamente no sentido da gente saber também que existe uma coisa, é a gente dizer, realocar, né, o valor que a família recebe, realocar esse valor para escolhas melhores. Quando a gente tem essa possibilidade de realocação, isso é ótimo. Até acho que foi ontem, eu participo de alguns grupos aí de nutricionistas, grupos no WhatsApp, né, e tudo mais, e estavam na discussão sobre uma questão do uso de probiótico. Aqui a gente já tá falando de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né, e tudo mais. E a discussão era sobre alguns pediatras que começaram a indicar agora o uso do Yakult, porque teve um congresso de pediatria que falaram que era bom, né, e tudo mais. Enfim, não vou entrar aqui na discussão se o Yakult é bom ou não é, mas estavam tendo essas indicações e aí o pessoal começou a dizer sobre o custo. Como ele tem um baixo custo comparado a comprar o probiótico lá na farmácia ou mandar manipular, acaba que indicam, né, esse Yakult. E aí Yakult aqui, enfim, era o que estava na discussão, mas outros também fermentados lácteos ali que você pode encontrar no mercado. E aí uma das nutris fez uma conta, e na hora que ela faz a conta, o custo diário era bem diferente. Saía mais barato, dependendo da marca de probiótico que você comprasse, do que você comprar o fermentado lácteo ali do mercado. Então, a gente também tem que ter, quando eu tô trabalhando com mudança, quero trabalhar com mudança de comportamento alimentar, eu tenho que levar em consideração essa renda, né? E se eu quero realocar recursos, fazer conta matemática às vezes é bem importante. E não só olhando para as questões que envolvem o alimento em si, mas será que tem outras coisas que eu posso economizar na minha rotina para realocar esse recurso para alimentação? Será que existem outros locais que eu posso ir comprar esses alimentos que são mais baratos, né? Então, a gente poder ser um profissional que ajuda a família a ter essa visão de maleabilidade, de gestão de recursos, também é importante dentro de um processo de educação alimentar e nutricional. E aí,
ter parceiros, né, que a gente saiba onde que é legal de indicar, não ter apenas um, é claro, porque o próprio CRN fala que a gente precisa ter mais de um local que a gente vai indicar, uma marca que a gente vai indicar, para isso dar a possibilidade para o consumidor escolher dentro dasquelas. Mas você pode fazer as suas 3 principais indicações, as suas 4 principais indicações, e que você sabe que vai ajudar aquela família a realocar o recurso da melhor maneira e fazer com que isso se torne realmente uma rotina para eles, né? Então, aqui essa pontuação, ela começa falando das famílias de baixa renda, mas vale pra gente pensar de família de alta renda do mesmo jeito. Porque às vezes isso pode ser um determinante dele falar, não, realmente, então com essas indicações, acho que isso pode funcionar na minha rotina, tá? E aí ela coloca, quando o fator econômico ele é limitante, mas parte dos recursos orçamentários da família podem ser realocados, aí sim vale eu trabalhar com processos de educação alimentar e nutricional, né? E aí ela continua. Os fatores sociais podem facilitar ou dificultar um determinado comportamento alimentar. Fato, né, gente? Onde eu tô incluída, isso determina como que vai ser a minha alimentação ou não. E imagina para criança, então, que tudo é por imitação, né? A criança, ela aprende ali na sua fase dos 2 a 3 anos, que começam os jogos de papéis, e jogos de papéis é esse imitar mesmo, né? Imitar a mamãe, imitar o papai, imitar o policial, o bandido, a princesa, o príncipe. Ele aprende por essas imitações. A gente até falou aqui num dos capítulos anteriores, né? Então, eu preciso... Se eu tô incluída num ambiente social que ele é favorável à minha alimentação, ao meu aprendizado alimentar, com certeza isso vai facilitar o meu aprendizado. Agora, se não, se diariamente eu quero que o meu filho coma bem, por exemplo, né? Tem uma alimentação saudável, diversificada. Mas aí ele estuda numa escola onde o processo é totalmente diferente. Servem salsicha lá no almoço, servem linguiça, não tem verdura, não tem fruta de sobremesa, só doce. Ele tem que lutar diariamente contra isso, é muito difícil. Então, a gente também colocar essas visões para as famílias, né, de que não adianta a gente querer simplesmente que a criança, ela tenha uma posição de, não, eu quero comer determinados alimentos e ela não ter disponível. Até ontem, eu fiz um post, foi muito engraçado, um comentário de uma seguidora. Eu fiz um post falando assim, qual foi o maior absurdo que você já ouviu de uma família, né, na questão da alimentação infantil. E ela falou que ela vai fazer um atendimento e a mãe tava falando assim, porque o meu filho é viciado em massa, ele só quer saber de comer macarrão, de comer pizza. Aí a criança era um pouco maior e a criança falou assim, eu só como isso porque é só isso que tem na mesa do jantar. Se tivesse outras coisas eu comeria. E aí a mãe, né, essa hora já fica desse jeito. A questão não é julgar a mãe, o que ela tá fazendo. Às vezes ela tá fazendo aquilo porque algumas vezes a criança rejeitou e ela, né, deixou pra lá, deixou pra depois. Aí que é o ponto, a gente mostrar para as famílias que a disponibilidade, aquilo que eu coloco, aquilo que eu oferto, né, vai sim moldar comportamento alimentar, principalmente no núcleo familiar, que é esse mais próximo, e depois nos ambientes sociais mais próximos, casa dos avós, casa dos tios, escola, igreja, então esses ambientes sociais que a criança frequenta. E aí eu escolher que ambientes eu quero frequentar também, né? E eu decidi que se tiver alguns ambientes que eles não são, por exemplo, não, eu quero que ele estude naquela escola, mas aquela escola ela não favorece a alimentação da criança, eu saber que aquelas refeições que ele faz na escola não são onde eu vou tentar ficar fazendo a mudança da criança, eu vou compensar em outros horários, porque é aquilo que ele tem disponível. Então eu falo para as mães, né? Onde que a gente vai colocar o nosso foco, a nossa energia de mudança? O que é que a gente pode fazer? A gente pode lutar contra a escola? A gente pode ir lá, orientar, contrata um nutricionista, faz um programa de educação alimentar e nutricional aqui, vamos mudar. Mas às vezes a escola não está disponível. E aí eu tenho que decidir se eu quero continuar com meu filho, vamos lá. E aí eu tenho que decidir se eu quero que o meu filho continue ou não estudando naquela escola, né? O que é mais importante para mim? Então eu falo para as mães, a gente precisa saber que brigas a gente quer comprar. Porque tem umas que a gente só vai ficar discutindo, é tipo murro em ponta de faca, a gente vai ficar discutindo e não vai chegar em lugar nenhum. Então, pra que a gente vai olhar o que tá externo se eu tenho tanta coisa interna, tanta coisa ainda dentro da minha casa pra olhar? Vamos começar por isso? E aí eu trago o foco para aquilo que pode ser mudado, entende? Isso é bem importante na hora que a gente vai fazer um atendimento, tá? A gente focar no que pode ser modificado.
Porque senão, se eu fico tentando resolver questões das quais eu não tenho controle, na verdade, eu tô ali só postergando o problema, né? Então, vamos lá, continuando. Os fatores situacionais que podem se apresentar como facilitadores das práticas desejadas, vamos lá, os fatores situacionais que podem se apresentar como facilitadores, ou seja, prática desejada, né? Eles podem ser de 3 tipos, olha só. Normas sociais e padrões culturais, apoios estruturais e coerção social. O que é isso? Normas sociais e padrões culturais, acho que é o mais simples da gente entender, né? Aquilo que basicamente a minha região faz, o comportamento que são seguidos e que são espelhados por outras pessoas que convivem comigo. Aí eu tenho também os apoios estruturais, que são ter presença de alimento, então a estrutura me oferece isso, o local que eu estou me oferece isso, né? E que vai depender aí de uma série de fatores envolvidos com produção local, até a aquisição desse alimento, certo? E aí, a coerção social é o reforço positivo que é dado sobre as práticas alimentares. Então, eu também como você, eu como frutas, verduras e legumes como você, eles são gostosos. Se você não gostou hoje, tá tudo bem, você pode gostar amanhã, né, com outro tempero, com outro sabor. A gente pode tentar juntos uma outra vez. É a gente transformar esse ambiente de uma maneira positiva para a criança aprender a comer aqueles alimentos, porque é aprendido, gente. E quando eu falo que é aprendido, eu falo com propriedade que é aprendido, porque eu era criança que não comia nada. E hoje eu sou adulto que come muita coisa, né? Então, a criança pode aprender. Eu vejo várias e várias crianças que chegam sem comer fruta, sem comer verdura, sem comer legume para as atividades de educação alimentar e nutricional e que chegam no final do ano com um repertório muito maior do que chegaram. Então, é possível sim. E aí a gente vai ensinar todo o ambiente. Mas por que é possível? A escola está trabalhando com isso, né? A criança tem esse momento que ela vem até a nutricionista e tem vários coleguinhas trabalhando assim. Os pais começam a trabalhar assim também, porque eles são ensinados pela nutricionista que está conduzindo o grupo com as crianças, mas que está em contato com esses pais o tempo todo também, para que eles possam continuar promovendo essas ideias positivas em casa. Então, é claro que nem sempre a gente consegue fazer todo esse movimento com os 3 atores que mais estão presentes na vida da criança, mas quando é possível, faça, tenha contato próximo com os pais se você trabalha na escola, sabe? Você faz o grupo do WhatsApp com os pais, se não quer grupo para não dar aquelas conversas de toda hora, faz uma lista de transmissão, envia recadinho na agenda, envia texto, esteja aberta. Agora não, se você é nutri que trabalha lá no consultório, mesma coisa, você vai fazer uma lista de transmissão para essa família, vai ter contato semanal, como é que tá sendo, manda dica, manda texto, manda reforço, porque isso, além de ser a motivação externa, também é esse reforço positivo. Tá? E aí, eu vou colocar depois pra vocês uma imagem lá no canal do Telegram, que ela fala que é um modelo para análise das relações entre atitudes e práticas na parte da alimentação. É um quadrinho bem legal que depois vocês podem salvar para ter aí de acesso, tá bom? Então, assim a gente finaliza o módulo de comportamento alimentar. Nesse final de semana eu não vou fazer as lives. O próximo módulo é um módulo sobre educação nutricional no campo de atuação do nutricionista. E essa live eu já fiz uma outra vez desse capítulo, então ela tá salva no YouTube. Eu vou depois colocar o link também no canal para vocês poderem ver. Aí no final de semana vocês colocam esse conteúdo dos 3 primeiros módulos em prática, essa parte da leitura, para vocês poderem se atualizar e a gente continua lendo na segunda-feira que vem, tá certo?